Ei, amor, tô gravando. Oi moça, não tem problema não. Os meus alunos já assistiram 4 aulas sobre Estados Unidos. Eles sabem coisa pra caramba sobre os Estados Unidos. Chegou a hora da gente falar das tretas envolvendo os Estados Unidos. Tem cada uma dessas tretas, desses conflitos, dessas guerras que os Estados Unidos se meteram, daria uma aula, 2 aulas, dependendo. Tá? Eu vou passar rapidinho aí sobre todas elas, tá? Mas tem material para quem quiser procurar sobre isso, né? Tem bastante fonte de estudo. Tá? A ideia hoje é falar sobre as tretas dos Estados Unidos. E aí, antes de falar dessas tretas, a gente tem que conhecer, né, algumas pessoas. Uma delas é esse carinha aqui, John Foster Dulles. Né? John Foster Dulles foi secretário de Estado dos Estados Unidos, o equivalente a ministro das Relações Exteriores. Né? E ele tem uma frase, né, que ela ficou clara, clássica, assim, né? Não há países amigos, mas interesses em comuns. Né? Os Estados Unidos não têm amigos, os Estados Unidos têm interesses. Né? Então, ao longo da história, a gente vai ver os Estados Unidos se ligando a determinados países em função de interesses momentâneos e, ao mesmo tempo, né, logo depois, a gente vai ver os Estados Unidos se desligando desses países em função aí dos novos interesses que vão surgindo. E tem um outro princípio que ele é muito importante, né, em política internacional e quando a gente analisa aí as escolhas dos Estados Unidos, né, os lados que os Estados Unidos vão intervindo ao longo da sua história, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? Então, com base nessas duas frases, a gente pode pensar um pouquinho, né, sobre as ações dos Estados Unidos. Né? Todos os países que estão aí, né, em verde registraram algum tipo de influência dos Estados Unidos. Em verde escuro, essas ações se deram, né, na questão de golpes de governo, golpes de Estado, mudanças de governo. Tá? Verde bem clarinho, alguma interferência eleitoral. Né? Custear a campanha de um determinado candidato, dar informações sobre o rival. Tá? Além disso, né, a gente tem aqui anexações, né, Estados Unidos anexando alguns territórios, é o caso do Havaí, é o caso de Porto Rico, de algumas ilhas ali do Pacífico que nem aparecem. Tá? Então, assim, historicamente, ó, dá para perceber que tem o dedo dos Estados Unidos em quase, né, todos os continentes, só na Antártida que a gente não vai ter aí o dedinho dos Estados Unidos agindo. E aí dessas tretas envolvendo os Estados Unidos, eu selecionei algumas que são as mais importantes, as que aparecem mais em questões de vestibular. Uma delas é a Guerra da Coreia. Né? Logo depois aí da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles se metem ali, né, na Península Coreana, né, na chamada Guerra da Coreia. Então aqui tem uma figurinha que conta um pouquinho do desdobramento da guerra, mas basicamente era o seguinte: o norte da Coreia era apoiado pela União Soviética, tá, e pela China, e o sul era apoiado pelos Estados Unidos. Né? Então tinha aquela coisa de um lado querer ser socialista, o outro lado querer ser capitalista, né? E os Estados Unidos acabou interferindo, né, nessa guerra, perdeu um monte de soldados, até que a solução, né, foi tipo, vamos fazer um armistício, vamos fazer um cessar-fogo, né, e a luta ela meio que parou por ali, né, mais ou menos na linha original que determinava o limite, né, entre o que seria a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas até hoje, né, a gente tem os Estados Unidos e a Coreia do Norte envolvidos aí, né, em questões relativas, por exemplo, às armas nucleares que a Coreia do Norte tenta desenvolver,
aos embargos econômicos, né, que os Estados Unidos tenta colocar na Coreia do Norte para limitar a influência desse país, o desenvolvimento dele. Além disso, né, década de 60, década de 70, teve Guerra do Vietnã. Né? E a historinha é bem parecida com a Guerra da Coreia. Né? O Vietnã era um território francês chamado Indochina, né? Daí esse lugar se torna independente e aí também se divide. Né? Norte socialista, apoiado pela União Soviética, apoiado pela China, sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, né? E os conflitos entre, né, capitalismo e socialismo. Né? Os Estados Unidos entraram nessa guerra, né? Eles perderam, acho que algo em torno de 150 mil soldados, tá? Mas o Vietnã perdeu 3 milhões de pessoas, tá? Então um número bem expressivo. Acho que até exagerei aqui no número de soldados dos Estados Unidos, pois eu preciso consultar para ver se é 150 mil ou se é um número menor, 60 mil. Agora eu confundi as datas. Mas assim, morreu bastante gente, né, desse lado, né, e soldados dos Estados Unidos morreram pouco, mas moralmente eles perderam a guerra porque eles desistiram. Só que quem assiste aí filmes de guerra da década de 80, 70, né, acha que os Estados Unidos ganharam, né, pelo Braddock, pelo Rambo, né, pelos soldados. E hoje, né, o Vietnã passou aí por uma transição para o capitalismo, né, tem um monte de multinacionais dos Estados Unidos produzindo coisas com mão de obra barata do Vietnã. Né? O melhor exemplo disso é a Nike. Uma outra guerra, né, envolvendo aí o dedinho dos Estados Unidos, né, é a guerra Irã-Iraque. Tá? E aí, durante a guerra Irã-Iraque, né, os Estados Unidos apoiaram esse carinha aqui, o nome dele é Saddam Hussein, ajudaram esse cara a tomar o poder no Iraque. Né? Esse mapinha ele mostra aí os desdobramentos da guerra, quem atacou quem. Né? Os Estados Unidos ainda venderam armas químicas para o Saddam Hussein, né, atacar os seus adversários iranianos apoiados pela União Soviética. E notem esse tiozinho aqui, ó. Essa é uma foto antiga de 83, né? E tem esse tiozinho aqui, ó, apertando a mão do Saddam Hussein, né? Ele é um representante do governo dos Estados Unidos, amigão aí do Saddam Hussein. Só que vamos ver o que acontece, né? Ah, tem um errinho aqui. A guerra Irã-Iraque é da década de 80, tá? Não da década de 90, né? Década de 90 acontece uma outra questão, né? Que é a Guerra do Golfo, tá? E na Guerra do Golfo a gente tinha, né, o Iraque, o Saddam Hussein, que antes era amigão dos Estados Unidos, né? Agora ele se converteu num inimigo, né? Porque o Saddam Hussein invadiu um paizinho aqui embaixo chamado Kuwait. Tá? E aí os Estados Unidos mobilizaram tropas, destruíram, né, boa parte da infraestrutura do Iraque, né, transformaram o Iraque, né, numa política aí de terra arrasada. Né? O país acabou, né, ficando muito pobre, sem a sua infraestrutura, porém, né, o Saddam Hussein permaneceu no poder. Tá? E aí, um pouquinho mais para frente, ó, esse tiozinho aqui é o mesmo tiozinho que lá atrás estava apertando a mão do Saddam Hussein. Tá? Só que em 2001, esse cara foi o responsável, né, pela derrubada do Saddam Hussein do poder. Então lembre-se, né, os Estados Unidos não têm amigos, eles têm interesses. Né? E, aliás, a maioria dos países age dessa forma. Tá? Defende os seus interesses, defende as suas empresas, defende os seus cidadãos. Tá? Então o Saddam Hussein, que era amigão, terminou, né, em 2003, aí 2003, 2004, não lembro agora o ano, né, enforcado, né, num julgamento aí administrado pelos Estados Unidos. Lembra-se que lá atrás, né, o Irã, né, era um inimigo dos Estados Unidos e o Irã até hoje, né,
é um país do eixo do mal, né? Um país que os Estados Unidos veem com alguma desconfiança e que até hoje, né, tem algumas sanções econômicas incidindo aí sobre o Irã, né? O Irã não pode comprar alguns produtos que tenham tecnologia dos Estados Unidos, né? Não pode vender o seu petróleo para alguns países que são aliados dos Estados Unidos, que acaba prejudicando, né, o desenvolvimento econômico aí do Irã. Além disso, né, em 2001, aliás, né, um pouquinho antes de 2001, né, vamos voltar um pouco no tempo, em 79, a União Soviética, que existia, né, invadiu o Afeganistão. Né? O Afeganistão é um país que é terra de ninguém, é um país que tem bastante recursos minerais, mas historicamente ali tem muitos conflitos tribais, né? E a União Soviética invadiu esse território, né? Os Estados Unidos não queriam deixar isso acontecer, mandaram para lá esse tiozinho aqui chamado Osama Bin Laden, né? E ele foi para lá para expulsar, né, os soviéticos. Quem assistiu um filme chamado Rambo 3, né, no Rambo 3 o Rambo derruba um helicóptero gigantesco da União Soviética com uma flecha. Enfim, tem toda a indústria cultural a serviço disso. De qualquer maneira, o Osama Bin Laden, né, ajudou os Estados Unidos a combater aí os soviéticos na década de 80. Só que um tempinho mais tarde, né, o Osama Bin Laden foi o cara que arquitetou, né, o atentado terrorista aí de 11 de setembro, se converteu aí em um inimigo dos Estados Unidos e ele acabou sendo caçado, né, pelo governo dos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos, em 2001, invadiram o Afeganistão. Tá? O Afeganistão é um lugar cheio de problema. Né? Tem um canal de podcast que eu sigo, que é o... Nossa, deu um branco agora. Xadrez Verbal. Né? Eles chamam o Afeganistão de cemitério de impérios. Né? Um lugar que todo país que entrou, que tentou invadir, né, se ferrou, gastou muita grana numa guerra que não via fim. Tá? Outra treta envolvendo os Estados Unidos é a questão do embargo econômico, né, ou do bloqueio econômico para Cuba. Né? Isso envolve um outro episódio da Guerra Fria chamado Crise dos Mísseis. Né? E depois da crise dos mísseis, os Estados Unidos, né, embargaram economicamente Cuba. Então, produtos dos Estados Unidos, tecnologia dos Estados Unidos não pode ir parar em Cuba, tá? E produtos cubanos não podem ir parar nos Estados Unidos. Tem algumas liberdades aí para alimentos e remédios, tá? Mas via de regra, né, esse embargo, né, ele bloqueia muito da economia cubana até hoje, né? Gera grandes impactos econômicos em Cuba até os dias de hoje. Embargo econômico na Venezuela. Venezuela é um país que está sentado aí, que dispõe, né, de grandes reservas de petróleo no seu subsolo, está pertinho dos Estados Unidos e tem um governo que não gosta dos Estados Unidos. Né? Então, historicamente, os Estados Unidos já interviram bastante na Venezuela. Nos últimos anos, essa influência diminuiu, tá? Só que, por outro lado, também existem, né, sanções econômicas dos Estados Unidos sobre a Venezuela. E aí, né, percebam que os embargos econômicos, né, contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã e contra a Coreia do Norte, né, eles são bastante frequentes aí na história dos Estados Unidos. Né? Eles usam isso, né, para dissuadir, né, para prejudicar os seus inimigos. Só que, né, aqui se faz, né, talvez aqui se paga. Né? Vamos dar uma olhadinha em duas situações. Né? Tem dois países que eles são rivais dos Estados Unidos. Um é um rival tradicional, né? A Rússia é herdeira da antiga União Soviética, né? E as tretas entre Estados Unidos e Rússia, né, elas são temas aí de vários filmes, tá? E elas chamam bastante atenção nos noticiários. Né? O Putin, presidente da Rússia, o Trump, enfim,
né? Porque o filme Rock 4, né? Que o Rock representando os Estados Unidos vai lutar contra o cara lá da União Soviética, enfim, né? Isso atrai bastante mídia, atrai bastante notícia. Esses países têm as suas escaramuças aí próprias. A gente tem uma possível guerra fria futura entre Estados Unidos e China, né, que aparece, né, na guerra comercial, que aparece no desenvolvimento militar da China. Tá? E lembrem-se, né, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram, esses países, né, começaram a fazer. Vocês estão vendo aqui, ó, o Putin, o presidente da China, o chefão aqui do Irã. Né? Aqui de novo, né, recentemente, isso aconteceu acho que umas 2, 3 semanas atrás, os Estados Unidos criaram um embargo, né, à Venezuela, e o Irã, né, deu um jeitinho de ajudar a indústria petrolífera da Venezuela. Né? Claro que o Irã foi muito bem pago por isso. Tá? E aqui, né, como que isso aparece em outras situações políticas. Né? A gente vai ter aqui o Putin, né, a Rússia aliada do Maduro na Venezuela, né, e aqui na América do Sul, né, o governo Bolsonaro aliado, né, do governo Trump dos Estados Unidos. Então, assim, essas relações entre países elas vão acontecer sempre em função dos interesses que esses países têm uns nos outros. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.